Olá, começa agora mais um PGM. E hoje você vai ver Audiodescrição. Imagina assistir a um filme assim, sem ver com um olho. Agora, pense em como é fazer isso sem enxergar qualquer coisa. aromatizantes em cigarros. Os aromatizantes têm um importante papel no marketing da indústria do tabaco, principalmente entre os jovens. Corrida de carrinhos eletrônicos. Psoríase. De 1 a 3% da população tem psoríase. Mas afinal, o que é essa doença com nome tão diferente? Fala USP. Qual a sua opinião sobre cursos e palestras pagas dentro de uma universidade pública? Você já parou para pensar como os cegos assistem a filmes, peças de teatro ou mesmo televisão? Será que existe igualdade para todos? A audiodescrição é um recurso que ajuda deficientes visuais a interpretar imagens e cenas. Imagina assistir a um filme assim, sem ver com um olho. Agora, pense em como é fazer isso sem enxergar qualquer coisa. O que é a audiodescrição? A audiodescrição é um recurso de acessibilidade que amplia o entendimento das pessoas com deficiência visual em espetáculos culturais. Então, tudo isso, Yuri, por meio da informação sonora. Nós selecionamos toda a informação que precisa ser transformada, né? Informação visual que precisa ser transformada em verbal, elaboramos um roteiro. Em alguns espetáculos essa audiodescrição é feita ao vivo e, por exemplo, num filme, num programa de televisão, num documentário, isso poderá ser gravado. A professora Lívia, que possui doutorado em inclusão de pessoas com deficiência, conta ainda que há toda uma técnica para criar obras audiodescritas. O primeiro passo é você conhecer aquilo que vai ser audiodescrito, o espetáculo, o gênero de espetáculo. Então você vai fazer um mergulho conhecendo sinopse, personagens, assistindo muitas vezes. Quando é um filme a gente assiste muitas vezes e aí elabora um roteiro de audiodescrição com todas as informações então visuais. Esses audiodescritores da Vivo, eles já fizeram um curso para aprender como fazer a audiodescrição e o meu papel nesse processo é preparar o roteiro. Para isso eu preciso assistir os ensaios, muitos ensaios. Um exemplo de obra que pode ter audiodescrição é uma ópera. Essa aí aconteceu no Teatro São Pedro, no centro de São Paulo. Nós temos sempre 2 audiodescritores dentro da cabine. E as pessoas com deficiência visual, elas ficam com o mesmo equipamento da tradução simultânea, que são os receptores e os fones de ouvido. Esta cabine foi construída especialmente para o Teatro São Pedro, porque a cabine normalmente de audiodescrição, ela tem um tamanho padrão. Entretanto, como o Teatro São Pedro, ele é tombado pelo patrimônio histórico, a cabine, na medida padrão, não cabia em lugar nenhum. A Rede Saci da USP trabalha pela inclusão de pessoas deficientes. Essa aí é a sua coordenadora, Ana Maria Barbosa, e ela dá uma opinião sobre a audiodescrição. Ela não é boa, ela é essencial, é um instrumento muito importante de inclusão, né? Quer dizer, ela faz com que as pessoas que não enxerguem possam aproveitar todos os eventos, né? O filme que ela vai assistir, a peça de teatro, o show, a novela da televisão. Então, por quê? Normalmente a pessoa cega ou com baixa visão, ela depende que alguém esteja explicando para ela o que está acontecendo. A Jusilene Braga perdeu a visão com 5 anos de idade e tem bastante contato com obras audiodescritas. Eu acompanho, né, o projeto que a Vivo tem com as peças de teatro desde o começo. Então todas as peças que tem eu assisto, quase todas as óperas. Já também assisti filmes, tanto no cinema como em casa, que alguns DVDs, né, agora também tem o recurso. E bastante coisa, simplesmente fantástico. É você poder enxergar através dos ouvidos. E já era para a gente ter esse recurso aqui no Brasil há muito tempo.
E simplesmente por questões políticas, hoje a gente não tem, né, nada que atende. Se eu puder pedir alguma coisa, né, eu pediria isso, né, para as empresas, né, as redes de televisão, o ministro da comunicação, começassem a se imaginar na condição onde você é privado de um sentido, mas que se você tiver um pouquinho de boa vontade, você consegue melhorar essa condição. A versão audiodescrita dessa matéria está disponível em youtube.com/user/tvUSPonline. Yuri Gonzaga para a TV USP. Cigarros aromatizados com sabores como menta e canela são os favoritos dos jovens e os grandes responsáveis por viciar novos fumantes. E é por isso que o Brasil começa a discutir agora a sua proibição. Cigarros aromatizados com sabores como cravo, menta ou morango podem estar com seus dias contados. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária abriu uma consulta pública sobre a adição de substâncias que dão sabores aos cigarros. Segundo a Anvisa, esses aditivos tornam os cigarros mais atraentes aos jovens. Você já fumou cigarro com sabor? Já. E o que você acha deles? Ah, são bons, né? Por exemplo, você vai sair à noite, assim, é melhor. Mas no dia a dia, não. Quando você começou a fumar, você fumava cigarro normal ou cigarro com sabor? Com sabor. Foi o que te fez começar a fumar? Não só isso, mas ajudou. Porque eles são mais gostosos? Por quê? Ah, porque quando você nunca fuma, você vai fumar um cigarro normal, é mais forte o gosto. Aí você pega um de menta, assim, é mais suave. Eu não gosto, acho enjoativo. E você acha que esses cigarros eles influenciam os jovens a fumarem? Eu acho que sim, porque quando você começa a fumar, você acha mais legal, tipo, mais gostoso, mais fácil de fumar, assim. Eu acho que influencia, sim. A consulta pública realizada pela Anvisa é resultado de uma recomendação feita pela Convenção Quadro de Controle do Tabagismo. A Convenção Quadro de Controle do Tabagismo é um tratado internacional, né, que o Brasil assinou, ratificou, e que prevê medidas que são efetivas de controle do tabaco nos países. Houve uma reunião, né, que é uma chamada COP4, a Conferência entre as Partes, onde todos os países que assinaram, ratificaram o tratado, eles se reúnem para discutir as diretrizes dos vários artigos que estão previstos na Convenção. Os aromatizantes têm importante papel no marketing da indústria do tabaco, principalmente entre os jovens. Estudos da Organização Mundial de Saúde mostram que esses aditivos deixam os cigarros mais agradáveis ao paladar e encorajam a iniciação. Basicamente, a indústria sabe que colocando substâncias com cheiro agradável, aroma e paladar agradável, a curiosidade do jovem experimentar o produto é maior. E o problema é que esse produto contém uma substância chamada nicotina, que tem um alto poder de adição de causar dependência. Então, o indivíduo cai nessa armadilha, começa a fumar e quando quer se livrar, vai ter muita dificuldade. Segundo pesquisa do Instituto Nacional de Câncer, 44% dos jovens de 13 a 15 anos preferem cigarros com aditivos que diminuem a sensação ruim de uma tragada. Em relação a essa questão dos aditivos, foram aprovadas as diretrizes. Então, isso significa que agora cada país deve discutir internamente sobre essas recomendações que o tratado dá. Inclusive, a Anvisa, né, que é responsável pela regulamentação desse setor, ela já abriu uma consulta pública, que é a consulta pública de número 112, que já está disponível para acesso no site da Anvisa e que as pessoas podem se manifestar a respeito deste tema. A partir da análise de todas dessas manifestações, né, que a Anvisa vai receber, mais todas as evidências científicas, o contato com especialistas e tudo, é que vai ser definido para o Brasil, de fato, o que vai ser restrito ou proibido em relação a esse tema. A decisão da COP4 recomenda a proibição do uso de aromatizantes. No entanto, mantém a possibilidade da adição de açúcar. O fumo que o Brasil produz é um fumo chamado tabaco Burley. Esse tabaco ele é amargo, então se coloca o açúcar para diminuir esse paladar amargo. Então, se proibir por completo, vai criar um problema econômico de uma magnitude ainda não muito bem contemplada. A ideia é que o mundo pare de produzir tabaco, né? Mas tem que ter uma transição, tem que ter uma cultura alternativa. O tabaco Burley é utilizado no American Blend, mistura preferida dos brasileiros. Na safra 2009-2010,
o país produziu 94,6 mil toneladas do Burley, segundo a Associação dos Fumicultores do Brasil. Atualmente, o país é o segundo maior produtor mundial de fumo. Então, se não houver uma política que a Convenção Quadro também determina, uma política alternativa de plantio para que haja um momento de transição entre o plantio de fumo para uma outra cultura que dê uma condição socioeconômica para esse produtor tão boa quanto o fumo trazia, isso é um problema crucial para ser resolvido. Então, talvez essa permissividade de ainda manter o açúcar é porque o problema econômico de não ter uma alternativa a princípio, de imediato, que possa resolver o problema dos fumicultores brasileiros que produzem esse tipo de tabaco, que é um tabaco que exige adição de açúcar porque o gosto dele, de fato, é muito amargo. Para participar da consulta pública sobre o uso de aditivos, basta entrar no site da Anvisa, anvisa.gov.br. A consulta fica aberta até março e vai ajudar a formular a lei que vai restringir o uso de aromatizantes. No próximo bloco, a Escola Politécnica da USP se transforma num verdadeiro autódromo. Você confere depois do intervalo. Construir um carrinho que se mova sozinho e ganhe uma corrida. Esse é o desafio da PSI Race, que todos os anos transforma a Escola Politécnica da USP em uma pista de corrida. Bom, o PSI Race é um evento que ocorre anualmente. Essa já é a 5ª edição do PSI Race e consiste no projeto, fabricação de um carrinho capaz de seguir uma linha fechada, uma trajetória, no menor tempo possível. O público-alvo a que se destina esse evento são os alunos do 3º ano do curso de Sistemas Eletrônicos. Os alunos do 3º ano de Sistemas Eletrônicos, ele é capaz de analisar circuitos digitais e circuitos analógicos, que são os temas que eles estão desenvolvendo em teoria. Então, o objetivo é que ele use o conhecimento até então adquirido para atuar em cima do carrinho e fazer com que o carrinho tenha a melhor performance possível. Naturalmente, para que eles possam utilizar o máximo do seu conhecimento, a gente limita alguns usos. A gente não permite que use microcontrolador nem microprocessador, que é uma atividade que ele vai desenvolver a posteriori, e assim ele tem a oportunidade de usar ao máximo aquilo que ele conheceu até aquele momento. Então, é uma forma de reforçar o conhecimento adquirido até aquele ponto. O autor do carrinho, os projetistas do carrinho devem ligar o carrinho em cima da linha, em cima da trajetória, e aí soltar completamente, e aí sem nenhuma intervenção humana, o carrinho tem que seguir a trajetória e passar por uma linha de chegada. Aí tem um cronômetro eletrônico que verifica o tempo que esse carrinho levou para fazer a trajetória. Nós demos oportunidade para cada carrinho rodar 3 vezes, os 4 melhores